Ei, senhoras e senhores, muito boa tarde! Estamos aqui no CEA para você hoje aprender e ouvir e saber e entender um pouco mais sobre o nosso curso de aspirantes. É isso mesmo! Hoje vim aqui te dar a primeira aula do curso de aspirante. Então, por favor, aproveita que você entrou nessa live, já divulga para geral, mostra aí que nós já estamos online para você aprender mais de Deus. Ó, pega esse aviãozinho que tem aqui e coloca para todo mundo aí, manda para os seus grupos, fala aí para todo mundo que nós estamos online para passar para você um pouco mais da visão da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Sejam bem-vindos ao curso de aspirantes. É isso mesmo. E com muita festa e com muita alegria, a gente vai dar esse curso aqui para você. Vou te dar a primeira aula, você vai entender como é que funciona, você vai receber um panorama geral de tudo aquilo que esse curso do CEA oferece. É o início, é o começo da formação ministerial. Por isso, de repente você está na igreja, já tem trabalhado e atuado como um voluntário, de repente você está na igreja, está atuando em algum ministério e deseja e busca e quer saber mais sobre a visão, sobre a história da igreja, então bora lá que você vai aprender tudo aquilo que envolve a visão da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Então, avisa geral, você que é professor do CEA, aproveita para falar para todo mundo aí. Olha eu trocando os fundos aqui. Avisa aí para todo mundo. Avisa para aqueles que estavam interessados e de repente não começaram, porque ficaram pensando como será que vai ser a aula, como que será que vai ser o curso de aspirantes. Aliás, deixa eu fixar meu comentário aqui, ó, para já colocar aqui para a galera que entrar saber. Aula inaugural de aspirantes. Aula inaugural de aspirantes. Aspirantes. Boa! Se liga que é isso que a gente vai ouvir, se liga que é isso que a gente vai aprender nesses próximos minutos. Um pouco sobre o curso de aspirante. Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui, ó, fixar esse comentário. Boa! E aí, ó o Vinícius aí, ó. E aí, Vini, você tá bem, irmão? Vanzinha, tudo bem, Van? Ó, invadi a conta do CEA aqui e por um bom motivo, né? O curso de aspirante é um dos cursos que eu dou aula, é o curso que eu sempre trago a aula inaugural e você sabe que ao longo desses anos, veja, eu estou na Igreja Renascer há mais de 20 anos, sim, mais de 20 anos e ao longo desses anos eu aprendi a estar no CEA, eu acho que eu já fiz todos os cursos do CEA, não é? Principalmente enquanto eu estava me formando, quando eu estava na carreira de formação, eu fiz todos os cursos que eu tinha direito. E aí então comecei a dar aula, porque o grande lance de você estar e ser um aluno do CEA é exatamente você ter, além da sede de aprender, você tem o incentivo de atuar. Você tem a motivação para fazer com que o teu ministério seja colocado em atividade. Então, logo que eu comecei a entrar no CEA, a fazer os cursos, eu já comecei a colocar o meu ministério em prática. Por isso, desde muito cedo, veja, eu fui ungida aspirante com 16 anos de idade. Então, logo desde adolescente, eu já tinha aquilo que era a visão renascer como desejo do meu coração. E a palavra fala isso. Aquele que aspira, aquele que deseja trabalhar na obra, aquele que aspira, aquele que tem essa vontade, excelente obra almeja, excelente coisa deseja, não é? Então, quando você entende que Deus quer usar a tua vida, e você acaba se desenvolvendo para isso, grandes coisas estão por vir na tua vida. O grande lance é que muitas vezes as pessoas elas têm o desejo, elas têm a vontade, mas elas simplesmente não fazem nada para ir atrás de realizar aquilo que é o seu sonho e o seu propósito. Preste atenção aqui. Fazer
a obra de Deus, mais do que uma vontade sua, mais do que um desejo seu, é uma vontade de Deus. É o propósito de Deus, é o objetivo de Deus para a sua vida. Então você não só investe naquilo que é o desejo do seu coração, como você também cumpre os planos e os propósitos dele para a tua vida. Vamos pegar, por exemplo, uma palavra profética que está sobre nós, a palavra profética de Isaías, e na última ceia o apóstolo falou sobre Isaías 43, se liga só, Isaías 43 diz assim: eu que te chamei, eu que te escolhi. Quando você estava no ventre da tua mãe, eu já separei você, já escolhi você. E é tão interessante porque esse texto continua dizendo assim: você é como uma flecha que eu guardo na minha aljava. O que isso quer dizer? Que Deus nos escolhe, nos chama e Ele nos separa para que na hora certa e no tempo certo nós alcancemos o nosso objetivo. Então se liga, você é uma flecha que está guardada em Deus. E o grande lance é que Deus ele quer te usar, o grande lance é que Deus ele quer te enviar como uma flecha. E o versículo 3 de Isaías 49, 3 diz assim: você é o meu servo, por quem eu hei de ser glorificado. Então se liga, Deus tem tanta coisa boa para fazer por você e através de você que Ele será honrado, que Ele será evidenciado nesta geração por causa do teu posicionamento. Então, fica aqui a minha dica para você, que você possa investir na sua formação. Deixa eu falar um pouco sobre como funciona a formação da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Veja, nós temos uma hierarquia, vamos dizer assim. E na verdade, eu não vou nem usar esse nome, eu vou usar, nós temos uma caminhada espiritual, nós temos um ciclo espiritual que ele começa exatamente com os aspirantes, Depois de ser um aspirante, você vai ser preparado e formado e habilitado para ser um diácono, na sequência um presbítero e depois um pastor. Então veja, se você tem esse chamado, se você tem essa eleição de trabalhar na presença de Deus, de trabalhar na obra de Deus, de ter a sua vida entregue ao reino, se liga que o que Deus tem para você é exatamente essa formação. Hoje eu vou dar então, como eu falei para vocês, a primeira aula de aspirantes. Se liga que todo esse conteúdo está aqui nesse livro. É um livro que foi escrito com muito carinho e veja, são 163 páginas de muito conteúdo. Eu sou pastora e até hoje eu uso o conteúdo desse livro de aspirantes porque ele tem uma base muito especial. Aliás, deixa eu te contar um pouco sobre tudo aquilo que você vai ouvir, ver e aprender no curso de aspirante. A gente começa falando um pouco da nossa história, a história da Igreja Renascer, uma história de milagres. Na sequência, a gente ouve e aprende sobre visão renascer, que é a visão apostólica. E às vezes você está no culto e às vezes você está, de repente, fazendo parte de um grupo e você fala apostólico e você ouve a palavra apostólico, mas você não tem nem ideia do que isso quer dizer, não é? Então esse curso serve exatamente para te dar essa orientação, para te dar abertura daquilo que é o teu entendimento diante daquilo que é a nossa visão. Depois a gente vai falar sobre ser igreja, a Igreja Apostólica de Jesus Cristo aqui na Terra. E a gente entende os princípios da Igreja de Jesus Cristo. Veja, temos uma aula também sobre chamado. Cara, e aqui eu paro um pouco, porque tem muito cristão que tem anos de igreja, mas não tem nem noção de qual é o seu chamado. Tem muita gente que é convertido, mas não tem ideia que Deus o escolheu e qual é a missão dele na terra. Então é muito importante que você, eu não digo nem como membro ou como oficial, não, eu digo você como cristão, como alguém que aceitou a Jesus, que você entenda o que é ser chamado, o que é ter um chamado e uma eleição de Deus na tua vida.
Então, o curso de aspirante vai te dar essa clareza, vai te dar essa dimensão. Temos uma aula sobre unção, uma aula sobre posicionamento, habilitação e constituição. Olha, esses 4 combos, vou dizer assim, 4 combos, não é? São as aulas e é o entendimento que te habilita para toda boa obra. É você entender que Deus derramou unção sobre a tua vida, que a unção, para ela se manifestar, ela depende do seu posicionamento e com o seu posicionamento você vai recebendo a habilitação e então é constituído. Gosto de dar esse exemplo a partir da história de Davi. Conhece um pouco da história de Davi? Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a palavra fala que Davi, ele estava entre as ovelhas e essa era a obrigação que ele tinha. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai e o profeta Samuel o chamou. Na verdade, Samuel, ele recebeu uma direção de Deus. E Deus falou para ele, Samuel, você vai ungir alguém que vai fazer toda a diferença em Israel. E Samuel, na sua mente carnal e humana, ele pensou, bom, então há de ser um guerreiro, há de ser alguém do nosso exército, há de ser alguém que seja um soldado formado, alguém que tenha uma formação, uma hierarquia já dentro daquilo que a gente entende por reinado, não é? E aí a palavra fala que Samuel chegou na casa de Davi e primeiro não encontrou Davi, encontrou seus irmãos. E passaram os irmãos de Davi e Deus não confirmou no coração de Samuel se era um desses. E Samuel começou a ficar incomodado e falou, ô Jessé, será que não tem mais ninguém? Será que não tem mais nenhuma pessoa que pode estar aqui na sua casa? Você não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os seus filhos? E aí se liga só. Jessé falou, não, tem o mais novo. Ele está lá no campo. E Samuel falou aqui, ó, manda-o chamar. Veja, preste atenção. Pode ser que aos olhos humanos você seja só alguém que está distante. Pode ser que aos olhos humanos você seja alguém como Davi, sem perspectiva daquilo que são os planos de Deus. Mas essa live não é à toa. Esta live é o Senhor te falando, pode vir, manda chamar, porque este é o meu escolhido. E o interessante é que tem aqui uma das frases mais conhecidas da palavra que diz assim, porque Deus não olha como o homem olha. Vou melhorar a frase, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem olha para o exterior, para a aparência, mas Deus olha para o coração. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está olhando nesses dias o teu coração. Ele não olha para as tuas capacidades ou incapacidades. Ele não olha para as suas limitações ou para aquilo que são as suas deformidades. Ele olha para aquilo que é o chamado que ele tem para a tua vida. Então, quando Davi veio, Samuel derramou sobre ele o óleo da unção. Por isso que a gente começa falando sobre unção. Porque primeiro Deus unge e marca as nossas vidas. A unção é uma marca de Deus. E aí veja só, na sequência, Davi se posiciona. E Davi posicionado, ele vai até trabalhar dentro do reino, dentro do palácio, servindo a Saul, sabendo já que a unção estava sobre a cabeça dele. Pode ser que você já tenha uma unção, pode ser que você já tenha esse entendimento, mas o que te falta é se posicionar. Vou responder aqui para a Gabi Rezende, que mandou uma pergunta aqui pra gente. É isso mesmo, Gabi? Olha só, as vagas estão abertas, você pode deixar uma mensagem aqui pra gente, ou também através do WhatsApp, que eu já colo aqui para você também saber. Mas veja, as aulas de aspirantes, elas podem ser assistidas aonde e quando você quiser, porque elas são 100% online e elas estão 100% disponibilizadas para você. Então você pode fazer a sua inscrição através do CEAR EAD, cearead.com.br. Lá você se inscreve no curso de aspirante e você então vai ter todo esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Combinado? Ó,
Deus está te chamando. Deus está falando assim, manda chamar, porque esse é alguém que eu vou usar. Veja, Davi então ele se posiciona e ele começa a ficar inteirado dos assuntos do reino. É interessante até que vem o clássico momento de Davi e Golias. Davi não tinha nada a ver com a história de Golias. Você sabia disso? E aí ele fala, o que está acontecendo nessa guerra? Quem é esse gigante que está afrontando não os homens de Deus, mas ele está afrontando a Deus? E aí o pessoal falou, Davi, fica na tua. Davi, a história não é com você. Mas Davi estava posicionado. A grande pergunta que fica aqui para você é, o quão posicionado você está diante das guerras e das dificuldades que você tem enfrentado? O quão posicionado você está diante daquilo que é o teu chamado e a tua eleição? O quanto que você tem essa certeza desse objetivo de Deus na tua vida? E aí então é tão interessante que a partir desse posicionamento, Davi, ele então é habilitado. E essa habilitação vem exatamente com ele derrubar o gigante. Mas quando ele é questionado, Davi, quem é você? Ele fala assim, olha, eu tenho habilitação. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Então eu posso derrotar este gigante. Ele mostrou o posicionamento dele, que o trazia para um nível de habilitação para enfrentar esta guerra maior, a guerra pela qual ele ficou conhecido e ganhou autoridade. E a partir daí então, Davi ele começa a enfrentar as guerras, a estar com o exército, ele começa a estar na frente, liderando esse exército e aos 30 anos de idade, veja, ele foi ungido com 17. Aos 30 anos de idade, ele partindo dessa trajetória de unção, habilitação, de unção, posicionamento, habilitação e constituição, ele é então coroado, ungido como rei de Israel. O que eu quero te falar com isso? Que o que você decide hoje, tem o poder de definir quem vai ser você no futuro. Daqui 10 anos, quando você se lembrar deste dia, qual será a decisão ou a falta de decisão que vai ter impactado no teu futuro? O que a gente está querendo promover aqui é exatamente algo que vai te impulsionar a não se arrepender de se envolver com essa obra maravilhosa que se chama Igreja de Jesus Cristo. Então, a hora é agora. Se posicione, venha para esta formação, dando continuidade aqui. Esse curso ele traz também noções de batalha espiritual e princípios espirituais. Nós vamos falar sobre comportamento, uma vez que eu entendo o meu chamado, uma vez que eu entendo qual é a minha unção, qual é a habilitação, qual é a constituição que Deus tem para a minha vida, como eu devo me comportar. Volto a dizer, gente, tem muito cristão que não sabe nem como se comportar diante daquilo que é o chamado, diante daquilo que é o ministério. E depois a gente vê sobre aperfeiçoamento, a busca da excelência, ministérios. Ministério é uma aula na prática. Veja, nós não vamos só te dar um conceito, nós vamos te direcionar para que você na prática possa exercer o teu ministério. Combinado? Então, aula inaugural do curso de aspirante. Lembrando que se você tem qualquer dúvida, quer mais informações, você pode tanto entrar em contato aqui conosco através das mensagens ou na bio deste perfil, você tem o WhatsApp, você tem o telefone fixo e você também tem o site. E lá você entra e começa a fazer este curso. Combinado, gente? Combinado? Respondendo aí as perguntas. Veja só, Deus, ele tem uma história linda para você. Vou dar mais um spoiler da aula. Deixa eu te passar três pilares daquilo que nós acreditamos como igreja. 3 pilares daquilo que a gente acredita como igreja. Tá comigo aí? Sim ou não? Porque a aula online é assim, ela é dinâmica. Ela chama você para a sua formação. Veja,
3 princípios, 3 fundamentos. Anote isso que essa já é uma chave para você levar daquilo que é a tua formação. 3 fundamentos da visão apostólica: restauração, reconstrução e restituição. Anotou? Vou repetir. Diga aí, ó. Restauração, reconstrução e restituição. Quando eu falo de restauração, eu estou dizendo de algo que existia e deixou de existir, de algo que foi construído e que precisa ser reconstruído. Então, quando eu entendo o meu chamado, quando eu entendo aquilo que Deus quer para a minha vida, eu começo a viver uma obra de reconstrução e de restauração e de restituição. Deus, ele quer te restaurar no corpo, na alma e no espírito. Guarde isso. Deus, ele quer restaurar o teu emocional, os teus pensamentos e as tuas ideias. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus e muitas vezes você está distante desse propósito. Guarde isso, guarde isso. Deus quer te restaurar no corpo, na alma e no espírito. Restauração no corpo, muitas vezes você tem qualquer situação de enfermidade ou qualquer situação que é prejudicial àquilo que é o teu físico, aquilo que é a tua vida de contato exterior com as pessoas. Deus quer restaurar isso também. E a restauração espiritual, ela vem e ela restaura a tua vida e a vida que você tem com Deus, o seu relacionamento, a sua conexão com o poder e com o Espírito Santo. Combinado? E aí, obviamente, você vive a restituição. De tudo que Satanás roubou, você é restituído quando você está nessa restauração. De tudo que você muitas vezes perdeu pelos seus próprios erros. E você é restituído daquilo que você tem direito espiritual. Situações que você nem sabia que você poderia ser ou viver, e Deus te dá essa graça. Combinado? Ó, restauração, reconstrução e restituição. Curso de aspirantes para você aprender mais, descobrir o teu chamado e a tua unção, em nome de Jesus. Sou a pastora Camila. Reforço aqui, se você tem qualquer dúvida, se você quer saber mais, é só você entrar nos contatos que tem na bio do nosso perfil. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Te vejo no curso de aspirantes.